Olá, pessoal! Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como que eu faço o suplá em canto. Ele é muito fácil de fazer e muito rápido também. Rende muito. Aqui eu usei o fio de poliéster, 3 milímetros. Eu vou deixar na descrição do vídeo a marca que eu usei, também o link para vocês encontrarem com o cupom de desconto. Esse fio, ele é muito gostoso de trabalhar, muito macio e o rendimento é maravilhoso. Então, vamos à aula. Eu vou trabalhar com uma agulha 3,5 milímetros, para essa espessura de fio de 3 milímetros. Eu vou começar fazendo um círculo mágico. O círculo mágico é super tranquilo de fazer, não tem segredo. Tem duas formas de fazer ele. Fazer esse movimento aqui com os dedos, segurar, girar o fio, trazer aqui pra cima e fazer um X. E segurar o fiozinho novamente aqui embaixo. Entrar com a agulha com a pontinha virada para baixo, aqui no primeiro fiozinho, e laçar o segundo lá de baixo. Trazer para cima e fechar o círculo mágico com uma correntinha. Quem tem dificuldade de fazer dessa forma, pode fazer também da outra forma, que é bem tranquilo, bem fácil de fazer. Só fazer esse movimento aqui e tirar da mão. Aqui a gente formou um Ezinho com o nosso fio. Aqui o fio do rolo e aqui a sobrinha. A gente entra aqui no meio, laça o fiozinho, traz pra cá. E aqui já vai segurando. Ó, leva o fiozinho do rolo pra lá. Estica, laça e fecha a primeira correntinha para segurar o círculo mágico. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas. Até aqui temos 3 correntes. A primeira do círculo mágico que a gente fez para segurar o nosso círculo e mais 2 correntinhas que subimos. E eu vou fazer mais uma correntinha, que é para separar os nossos pontos altos, tá bom? Essa última correntinha, a quarta, é a correntinha de separação, aqui dessa primeira carreira. Agora, eu vou fazer um ponto alto, que é aquele que eu laço o fio, entro no círculo, laço o fio de novo, fico com 3 argolas na agulha, laço o fio novamente e tiro de 2, ó. Vou tirando 2 laçadas, laço e tiro mais 2 laçadas da minha agulha. Esse é o ponto alto. E sempre faço uma correntinha de separação. Eu vou fazer, dentro do círculo mágico, 12 pontos altos, contando com esse primeiro. Esse primeiro aqui, essa sequência de correntinhas, elas imitam o ponto alto. Elas servem para dar altura no ponto alto. Se eu não fizer elas, eu vou ter um trabalho torto. Então, por isso que eu preciso começar com 3 correntinhas mais uma de separação, tá bom? Então, aqui eu fiz as minhas, ao total, 4 correntes, desde a corrente que eu prendi o círculo. Fiz um ponto alto e fiz uma correntinha de separação. Vou fazer mais um ponto alto. E mais uma correntinha de separação. Como eu preciso ter 12 pontos altos aqui dentro, todos separados por uma correntinha de separação, eu já tenho 3 prontos. Primeiro, segundo, terceiro, eu vou ter que fazer mais 9, então, para ficar o total de 12. Vou fazer aqui, então, mais 9 pontos altos, tendo ao total 12 pontos altos dentro do meu círculo mágico. Essa é a sequência da primeira carreira do suplá. Não esqueçam de fazer a correntinha de separação toda vez que fizer o ponto alto. A nossa carreira, ela deve terminar com uma correntinha, tá? Ela vai terminar com o ponto alto e a correntinha.
eu vou fazendo e já vou contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correntinha. 9. Correntinha. 10 pontos altos. Correntinha. 11 pontos altos. Correntinha. E o último ponto alto. 12º. E a correntinha. Percebam que eu não soltei aquele pedacinho de fio do círculo mágico. Ele ficou o tempo todo aqui, ó. E toda vez que eu fui laçar o meu ponto lá embaixo, eu passei pelos 2 fios. O fio do círculo e a sobrinha aquela. E ela tem que seguir sempre junto com o círculo mágico. Para não deixar ela para trás, eu costumo, se ela não se prender automaticamente, eu costumo prender ela assim, ó. Que aí ela vai estar sempre caminhando junto. Aqui, então, eu fiz 12 pontos altos, eu vou conferir. Contando com as correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 12 pontos altos. Mais a correntinha que eu finalizei aqui. Agora, eu vou fechar o meu círculo mágico. Eu já posso fechar ele, apertar bem. Essa sobrinha eu não vou usar mais ela. Eu posso cortar ela, inclusive, em seguida. E aqui, eu vou encontrar a terceira correntinha lá da minha primeira carreira. Minha primeira carreira é essa aqui. Lembram que eu fiz 4 correntinhas de subida, contando com a corrente de separação? Então, eu vou contar desde da correntinha que eu fiz para prender o meu círculo mágico até a terceira. Quando eu achar a terceira correntinha, eu vou entrar nela, vou laçar o fio e fazer um ponto baixíssimo aqui nessa argola. Então, vamos contar. Aqui eu tenho a minha primeira correntinha, segunda correntinha e terceira correntinha. E aqui tá a quarta. Eu devo de entrar na terceira, então, primeira, segunda, terceira. Eu entro aqui. Entrei aqui, lacei o meu fio e já trouxe ele pra dentro da argolinha que tava na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Tá? Agora, eu vou entrar no próximo espaço que eu tiver, depois desse ponto que eu acabei de fazer o baixíssimo. Para encontrar esse espacinho, eu abro o meu trabalho. Ó, eu vou abrir o meu trabalho e já vou ver que eu tenho vários espacinhos aqui, ó. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro espacinho, aqui outro espacinho e assim por diante. Aqui eu fiz o meu ponto baixíssimo e o próximo espacinho que eu tenho após esse ponto baixíssimo é esse espacinho aqui. Notem que eu não vou entrar aqui no meio do ponto alto, eu vou entrar no espacinho, no buraquinho mesmo que eu tenho, ó, nesses buraquinhos aqui. Então, eu entro dentro desse espacinho e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Laço o fio e já trago pra cá, fechando um baixíssimo. Agora, eu vou subir 2 correntes. A partir de agora, o meu trabalho, toda vez que eu for começar uma carreira, eu vou sempre fazer essa sequência, um baixíssimo e 2 correntes. O meu primeiro ponto alto vai ser representado por essas 2 correntinhas. Aqui na primeira carreira, eu fiz 3 correntes, mais uma de separação. A partir de agora, eu vou fazer sempre no início do meu trabalho, 2 correntinhas para imitar o ponto alto, ok? Tem pessoas que fazem 3 correntes para imitar o ponto alto. Eu prefiro 2, porque não aparece tanto que é um ponto alto fake, que é uma imitação do ponto alto. Quando eu faço 3 correntinhas, aparece nitidamente as 3 correntes. Quando eu faço só 2 correntinhas, dá para disfarçar que é 2 correntes e imita super bem o ponto alto. Então, eu prefiro fazer assim, 2 correntinhas de subida para imitar o nosso ponto alto. Aqui eu já vou fazer um ponto alto no mesmo espaço que eu fiz esse baixíssimo e as 2 correntinhas. Nesse espaço aqui, ó, nesse espacinho. Então, eu laço e entro no mesmo espaço, fazendo um ponto alto.
que é aquele que a gente laça, tira 2, laça e tira 2. Agora, eu faço a correntinha de separação. Vou fazer mais 2 pontos altos dentro desse próximo espaço. Esse espaço já está preenchido, ó. O primeiro espaço está preenchido. Com o primeiro ponto alto fake, digamos assim, e o segundo ponto alto. Separei com uma correntinha de separação, agora eu venho para o próximo espaço. Faço mais 2 pontos altos aqui. 1, 2. Agora, faço a correntinha de separação. Notem que a correntinha de separação não é entre esses pontos altos, é depois que eu faço os 2, tá? Agora, eu vou entrar novamente dentro do próximo espaço, do próximo buraquinho, que é esse aqui. Laço, entro, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Deixa eu soltar um pouquinho o meu fio. Faço mais um ponto alto do ladinho dele, né? Que é o aumento. Lacei, tirei 2, lacei, tirei 2. E agora, faço a correntinha de separação. Faço mais uma vez no próximo espaço, que é esse aqui. Não é dentro desses espacinhos, dentro dos pontos, é bem no meio do espaço, bem nesse buraco mesmo. Eu vou entrar aqui e vou fazer o meu ponto alto. Faço 1, faço 2. É 2 pontos altos para cada espacinho, mais a correntinha de separação. Vou fazer toda essa sequência até chegar aqui ao final. O meu último pontinho é uma correntinha, tá? Vou fazer aqui, vocês façam daí. Conseguiram fazer até aqui? Eu fiz meus pontos altos, minha carreira de aumento, 2 pontos altos para cada espacinho desses, separados por uma correntinha. Então, eu fiquei com bloquinhos de 2 pontos altos, uma correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha. E assim, até aqui o final do meu trabalho. Finalizando sempre com uma correntinha, tá? Vou fazer aqui a minha correntinha para finalizar. Agora, eu vou partir para a terceira carreira. Nessa segunda carreira aqui, eu fiquei com 24 pontos altos. Podem conferir o de vocês, tá? Se tem 24 pontos altos, tá certinho. A primeira teve 12, a segunda, que teve aumentos, ficou com 24 pontos altos. Agora, eu vou entrar, para fazer a minha finalização, na segunda correntinha. Lembram que eu fiz 2 correntinhas para imitar o ponto alto aqui no comecinho dessa carreira? Então, eu vou encontrar minha segunda correntinha e vou entrar nela para fazer um ponto baixíssimo. E fechar nessa argola aqui que tá na minha agulha. Aqui tá minha primeira correntinha e aqui a segunda. Uma dica que eu dou para vocês: façam essas correntinhas mais larguinhas, não apertem elas, senão vocês vão ter dificuldade de encontrar depois, toda vez que forem fazer o início de carreira, tá? Aqui eu tô conseguindo enxergar porque eu fiz elas mais soltinhas, a primeira e a segunda. Então, eu entro aqui na segunda, ó, saio lá atrás, laço meu fiozinho e já fecho um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 2 correntinhas, 1, 2, bem soltinhas. Essas correntinhas que eu vou contar para fazer a finalização de carreira lá na próxima, nessa carreira que eu vou fazer, nessa próxima, tá? Então, ó, eu tenho que fazer elas mais larguinhas. Fiz 2 correntinhas, eu não vou entrar mais dentro desses espaços aqui. Eu não vou usar mais esses espacinhos aqui, esses buraquinhos, tá? Eu uso os buraquinhos só até essa segunda carreira. A partir da terceira carreira, eu vou usar os pontos altos que eu tenho aqui embaixo para trabalhar os meus aumentos aqui nessa terceira carreira. Olha, aqui estão meus pontos altos. Um ponto alto, segundo ponto alto, o espacinho que eu fiz com a correntinha, mais 2 pontos altos e assim por diante, né? Agora, aqui, eu fiz as 2 correntinhas de subida. Agora, eu vou entrar no ponto do meu ponto alto anterior. Aqui, eu já fiz as correntinhas em cima desse ponto alto, tá?
Agora, aqui eu tenho outro ponto alto e aqui o espacinho, né? 2 pontos altos e o espacinho. Eu vou trabalhar em cima desse ponto alto, pegando sempre essas argolinhas aqui de cima, essas duas argolas, ó. As duas perninhas do ponto alto, que seriam as correntinhas, ó. Eu tenho várias correntinhas aqui em cima. Eu vou trabalhar agora em cima dessas correntinhas, porém, sempre aonde tem o ponto alto. Aonde tem espaço agora, eu pulo com a correntinha de separação. Eu vou fazer aqui de novo para vocês, essa parte, para vocês entenderem bem. Aqui eu finalizei a minha carreira anterior, que é toda feita em pontos altos, um ponto alto, 2 pontos altos, correntinha de separação. E aqui estão, ó, as argolinhas, as perninhas dos meus pontos altos. E é neles que eu vou trabalhar agora, sempre pegando as duas alcinhas, ó, a primeira e a segunda alcinha. Então, aqui eu já tenho a minha correntinha, eu já fiz o meu ponto alto, minha correntinha. Agora, eu vou entrar na segunda correntinha, primeira, segunda. Entro aqui, laço o meu fiozinho e faço um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes para imitar o ponto alto. E agora, eu vou fazer 2 pontos altos dentro dessas alcinhas aqui. Eu vou laçar, ó, aqui eu tenho uma alcinha e aqui outra alcinha. Eu vou até pegar uma agulha de outra cor para mostrar para vocês direitinho. Uma alcinha e outra alcinha. Elas saem aqui desse ponto alto. Não é aqui que vocês têm que entrar, é sempre aqui em cima nas alcinhas de cima, quando sai do ponto alto, ok? Então, aqui eu já vou laçar o meu fio, preparar o ponto alto, entro aqui nas alcinhas de cima, laço e faço um ponto alto. Sem fazer nenhuma correntinha, eu vou fazer mais um ponto alto dentro desse mesmo espaço aqui que eu acabei de fazer. Laço o fio e faço o meu ponto alto junto com esse último que eu acabei de fazer. Ou seja, eu fiz 2 correntinhas de subida, que é o meu primeiro ponto alto, e no próximo pontinho eu fiz 2 pontos altos, ou seja, o aumento. Faço a correntinha de separação. Agora, eu analiso o meu trabalho. Aonde estão os meus próximos pontos altos que eu fiz na carreira anterior? Estão aqui, ó. Esse eu acabei de trabalhar. Olha ali, eu acabei de trabalhar esse. Agora, eu preciso trabalhar esses 2. Sempre pegando as alcinhas de cima dele. Eu não vou entrar mais aqui no meio, tá? Eu vou entrar agora aqui em cima, mas primeiro eu vou laçar o fio, porque é um ponto alto que eu tenho que fazer. Entro aqui, faço um ponto alto. E no segundo, eu faço 2 pontos altos. E essa é a sequência. Um ponto alto sozinho e 2 pontos altos juntos, separados por uma correntinha. Mais um bloquinho. Aqui eu faço um ponto alto e aqui 2 pontos altos. E depois uma correntinha. Vou fazer o meu primeiro ponto alto aqui, em cima desse pontinho anterior. E vou fazer o meu aumento de pontos altos em cima desse outro ponto aqui, dessa alcinha. Ó, da alcinha do lado. Não é para entrar aqui. É aqui. Sempre nas 2 alcinhas de cima, ó. Esqueçam o espacinho agora, tá? A gente vai trabalhar a partir dessa carreira somente em cima dos pontos altos. Então, aqui eu vou fazer meus 2 pontos altos aqui dentro. O primeiro e o segundo.
e separo por uma correntinha. Abro o meu trabalho, analiso onde eu tenho que entrar, aqui e aqui. Primeiro e segundo. Um ponto alto, 2 pontos altos. Separados pela corrente, né? Depois que eu fizer essa sequência de 3, eu separo pela correntinha. Não é para fazer a correntinha, por exemplo, agora. Não. Fiz um ponto alto, eu já faço outro ponto alto direto no lado. Faço mais um junto. Cada bloquinho tem que ter 3 pontos altos. E separo pela correntinha. Analiso o meu trabalho se tá certinho. Aqui na primeira carreira eu tenho um ponto alto, na segunda 2 pontos altos por bloquinho e na terceira carreira 3 pontos altos por bloquinho mais a correntinha. 3 pontos altos, correntinha. Cada bloquinho com 3 pontos altos. O aumento é sempre no último ponto alto. Se vocês seguirem essa lógica, vocês não vão se perder. Nós vamos trabalhar com aumentos até o final do nosso suplá, até o finalzinho lá, a 9ª carreira. E até lá, o aumento sempre será no último ponto alto da carreira anterior. Eu vou fazer mais esse com vocês. Então, eu já fiz a correntinha de separação, aqui tá o meu bloquinho, correntinha de separação. Vou fazer um ponto alto aqui, em cima desse ponto alto da carreira anterior. Mais outro ponto alto aqui. E se ele é o último desse bloco, eu tenho que fazer 2. Laço e faço mais um. E correntinha de separação. Vou fazer essa sequência até chegar aqui o final com a correntinha de separação. Cheguei aqui no final de mais uma carreira. Aqui eu já fiz os bloquinhos, os meus bloquinhos com 3 pontos altos em cada bloquinho. Ao total foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. 3 vezes 12 deu 36 pontos altos. Então, aqui foram 12 pontos altos na primeira carreira, na segunda carreira 24 pontos altos e na terceira carreira 36 pontos altos. Se tiver 36, tá certinho. Acabei de fazer a última correntinha, agora eu vou fazer aquela mesma finalização de sempre. Entrar na segunda corrente, primeira, eu posso até abrir aqui para contar melhor, ó. Afastar essa laçadinha. Primeira, segunda corrente. Entro na segunda corrente. Vou lá embaixo, laço o fiozinho e fecho um ponto baixíssimo. Vou subir, como sempre, 2 correntes, para imitar o ponto alto. Agora, nessa carreira, eu tenho um bloquinho com 3 pontos altos. Se aqui eu tenho 3 pontos altos, nessa carreira que eu estou iniciando, eu preciso ter 4 pontos altos. Essa é a lógica. 1 ponto alto, 2, bloquinho com 2, bloquinho com 3, bloquinho com 4, bloquinho com 5, 6 e assim até chegar ao tamanho desejado. Então, se nessa carreira eu quero ter 4 pontos altos dentro de cada bloquinho, eu tenho que fazer nesse ponto, em cima desse ponto alto, um ponto alto, em cima do segundo ponto alto, um ponto alto, e no terceiro e último ponto alto, eu tenho que fazer 2 pontos altos, que é o aumento, porque o aumento é sempre em cima do último ponto alto de cada bloquinho. Os bloquinhos que eu falo são esses bloquinhos aqui, ó, de 3. Notem que eu tenho esses espacinhos, esses buraquinhos, e entre esses espaços eu tenho esses blocos de 3 pontos altos. E em cima desses pontos altos eu vou fazer os pontos da minha próxima carreira. Um ponto em cima do primeiro ponto,
um ponto alto em cima do segundo ponto e 2 pontos altos em cima do terceiro ponto. Vai ser sempre assim. Então, aqui tá meu primeiro bloquinho. Eu já fiz as duas correntinhas que representam o primeiro ponto alto em cima desse ponto. Agora, em cima desse outro pontinho, eu vou fazer mais só um ponto alto, tá? Só um. Aqui já tem um. Agora, eu vou fazer um aqui também, em cima desse. Sempre pegando as argolinhas de cima, as duas perninhas. Laço, tiro 2, laço e tiro 2. Agora, eu vou fazer o aumento, porque eu cheguei no último ponto alto, antes do espacinho. O espacinho tá aqui, meu último ponto alto aqui. Aqui eu tenho que fazer 2 pontos altos, para fechar 4 pontos altos em cada bloquinho. Um, 2, 3, 4 pontos altos no bloco. Separo por uma correntinha. E agora, eu já cheguei no próximo bloquinho. Aqui eu tenho 3 e nessa próxima carreira eu preciso ter 4. Então, em cima desse primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Em cima do segundo ponto alto, que é aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. E em cima desse último ponto alto, eu faço 2 pontos altos. Não vão se confundir e entrar aqui, porque se vocês entrarem aqui, vocês vão estar entrando num espacinho. E é aqui, ó, bem no ponto do ponto alto, ó, onde ele é meio abertinho. É nesse lugarzinho que vocês têm que entrar. Aqui eu faço 2 pontos altos. Ai, me perdi, não sei se eu fiz a correntinha, não sei se eu fiz os pontos certos. Eu costumo fazer assim, ó. Na dúvida, eu desmancho, para ver se eu realmente fiz a correntinha. Ó, aqui não tá sem a correntinha. Se ficar assim, é porque não fez. Então, eu faço a correntinha. E sempre contem. Tem 4 pontos altos? 1, 2, 3, 4. Correntinha. 1, 2, 3, 4. Tá certinho. Parto pro próximo bloquinho. Um ponto alto aqui, um ponto alto aqui e 2 pontos altos aqui. E assim eu vou fazer por toda essa carreira. Bloquinhos de 4 pontos altos. Fazendo o aumento sempre no último ponto alto da carreira anterior. O aumento, ele nunca pode ficar no primeiro ponto ou no segundo. É sempre, sempre no último ponto da carreira anterior. Dessa forma, vocês não vão se perder. Eu vou fazer daqui e vocês façam daí, a gente se encontra ali no finalzinho da carreira, tá bom? Cheguei aqui na finalização de mais uma carreira. Eu terminei a primeira, segunda, terceira, quarta carreira. E a minha quarta carreira ficou com 12 bloquinhos de 4 pontos altos, olha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Correntinha, 1, 2, 3, 4. E assim até o final. Totalizando 48 pontos altos, todos, cada bloquinho separados por uma correntinha. Ó, em cada bloquinho, eu separei com uma correntinha para ficar esses espacinhos aqui. Agora, na quinta carreira, eu vou fazer aquela mesma finalização, termino sempre a carreira com uma correntinha, entro na segunda corrente aqui desses pontos, primeiro, segunda corrente, laço o fiozinho e fecho um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes de altura. E agora, nessa carreira, a gente vai seguir a seguinte sequência. Se nessa carreira anterior nós tínhamos 4 pontos altos dentro de cada bloquinho, nessa outra carreira, que é a quinta, nós precisamos ter 5 pontos altos em cada bloquinho. Na sexta carreira, 6 pontos altos em cada bloquinho. Na sétima, 7 pontos altos em cada bloquinho, todos separados por uma correntinha. E assim até chegar ao tamanho ideal do nosso suplá. Então, aqui eu preciso ter 5 pontos altos.
A minha carreira anterior tem 4. 1, 2, 3, 4. Correntinha de separação. 1, 2, 3, 4 pontos altos, correntinha de separação e assim sucessivamente. Em cima desse bloquinho, desses 4 pontos altos, eu preciso fazer 5 pontos altos. Então, eu preciso fazer um aumento em cima desse último ponto alto de 2 pontos altos, fechando assim 5 pontos altos. Essas duas correntinhas que eu fiz estão em cima do primeiro ponto alto, certo? Ó, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto e quarto ponto alto. Esse primeiro bloquinho é um pouquinho mais difícil de ver, mas se vocês abrir ele e esticar, vocês já vão enxergar, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ponto alto. Já o segundo bloquinho já é mais fácil de enxergar os 4 pontos altos e aonde a gente tem que entrar com a agulha. Feito aqui, então, o meu primeiro ponto alto, que são as duas correntinhas, eu já vou fazer o segundo ponto alto nesse pontinho aqui do lado, ó. Pegando sempre as duas alcinhas de cima, fazendo a mesma coisa. Faço um ponto alto aqui. No próximo, eu faço mais um ponto alto, sozinho. E no último ponto, eu faço 2 pontos altos, juntos, dentro dessa corrente. 1, 2. Agora, eu vou contar com vocês quantos pontos altos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Separo com a correntinha, vou para o próximo bloco, que é esse bloquinho aqui de 4. Ó. 4 pontos altos. Já fiz a correntinha da separação, lacei o fio, entro aqui no primeiro pontinho, faço um ponto alto aqui, um ponto alto ao lado, mais um ponto alto ao lado, sozinhos, esses 3 primeiros sozinhos, e no último eu faço o aumento, nesse aqui. O aumento é sempre no último ponto alto. Nunca é no primeiro, no segundo ou no terceiro, é sempre no último ponto da carreira anterior. Depois, quando eu fizer a sexta carreira, estou na quinta. Na sexta carreira, o meu ponto alto de aumento será aqui, em cima desse aqui, ó. Esse bloquinho eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E o meu aumento vai ser aqui. Então, aqui vai ser um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho, e aqui sim, 2 pontos altos juntos. Totalizando na próxima carreira, na sexta, 6 pontos altos por bloquinho. Na sétima carreira, serão 7 pontos altos por bloquinho. E sempre assim, vai sempre aumentando um ponto. E o aumento é sempre nesse último. No último ponto da carreira. E sempre separando por uma correntinha. Eu nunca posso deixar de fazer a correntinha de separação, que é para o meu trabalho ficar com aquele aspecto, aquela abertura ali entre os pontos altos. Uma dica que eu dou para vocês: parem de vez em quando e olhem se tá tudo certinho. Contem os pontos de vocês, como eu vou fazer agora, ó. Fiz esse bloquinho, eu já paro e conto. Tem que ter 5 aqui nesse bloquinho. 1, 2, 3, 4, 5, tá certinho? E tenho que fazer a correntinha. Porque às vezes a gente tá lá na outra carreira e se dá de conta que errou a carreira anterior, faltou um ponto de aumento, ou algo assim. Então, tem que voltar, né, desmanchar e fazer tudo de novo, dá um trabalhão. Por isso, é bom a gente parar e contar sempre, se tá certinho. Eu vou fazer, ao total, 9 carreiras. Aqui, eu estou na quinta carreira. A primeira, segunda, terceira, quarta e quinta carreira, com bloquinhos de 5 pontos altos. A minha sexta carreira terá bloquinhos de 6 pontos altos.
A 7ª carreira terá bloquinhos de 7 pontos altos. A 8ª carreira terá bloquinhos de 8 pontos altos. E a 9ª e última carreira terá bloquinhos de 9 pontos altos. Não esqueçam que o aumento é sempre no último ponto alto. E não esqueçam de separar esses bloquinhos por uma correntinha. Outra coisa também que tem que cuidar é na hora de fazer o ponto alto. Nunca façam no espacinho. Abram o trabalho de vocês, ó, dessa forma, como eu tô abrindo agora. Quando eu tô com dúvida, eu abro ele e analiso aonde que eu tenho que entrar e aonde que estão os pontos altos. Olha só, aqui estão os pontos altos. E é sempre nessas argolinhas, bem em cima do ponto alto, nessas duas argolas, que a gente entra para fazer o ponto alto da próxima carreira. Sendo que sempre o último recebe o aumento. Não façam num espacinho que não vai dar certo o trabalho de vocês, tá bom? Se tiver errado, alguma coisa dando errado, podem voltar e procurar, que o erro provavelmente tá aqui, ó. Vocês estão entrando no espacinho. E o espacinho, ele não é para fazer o ponto alto. O espacinho é simplesmente a correntinha que fica aqui para dar esse desenho aqui no suplá, tá bom? Esse espacinho, ele serve para desenhar o suplá. Eu vou fazer aqui, então, mais 4 carreiras. E vocês façam daí com calma. Qualquer dúvida, voltem no vídeo. Olhem como que faz cada sequência. Não esqueçam de separar por a correntinha e fazer o aumento sempre no último, tá bom? E analisar os bloquinhos. Então, daqui um pouquinho eu volto com vocês lá no finalzinho da 9ª carreira. Cheguei aqui na minha 9ª carreira do meu suplá. Como eu estava explicando para vocês, a 9ª carreira, ela tem que ficar com 9 pontos altos por bloquinho. A 8ª ficou com 8, a 7ª ficou com 7, a 6ª com 6 e a 5ª, que foi onde eu parei com vocês, ficou com 5, ó. Estava com 5. 1, 2, 3, 4, 5. A 6ª com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim, né, até chegar a 9, a 9ª carreira com 9 pontos altos por bloquinho. Conferem aí se tá certinho o suplá de vocês até aqui, se os bloquinhos estão certos com o número certo de pontos altos. Se tiver certinho, vamos dar prosseguimento, então, aqui, a nossa 10ª carreira. A 10ª carreira não será mais de pontos altos, será de pontos baixos em cima de cada ponto alto, sempre pegando essas alcinhas aqui de cima. Aqui está o meu ponto alto, ó, aqui está meu ponto alto, aqui está o outro. Eu sempre vou entrar com a minha agulha aqui, para fazer os pontos baixos dessa próxima carreira. Mas antes a gente precisa fazer a finalização. Aqui eu já fiz a minha correntinha, a última correntinha. Cada carreira termina com uma correntinha. Eu vou entrar na 2ª correntinha desse ponto aqui e fazer aquela finalização que a gente estava fazendo desde lá do início, com um ponto baixíssimo. Agora eu vou aproximar um pouquinho a câmera para vocês verem bem aonde eu vou entrar com a minha agulha. Acabei de fazer a finalização normal, como eu estava fazendo desde lá do início do meu trabalho, entrando na 2ª correntinha. Agora eu vou fazer uma correntinha. E agora eu vou fazer um ponto baixo, entrando no mesmo espacinho que eu fiz esse ponto baixíssimo. Nesse espacinho aqui, ó. No mesmo lugar, eu entro e faço um ponto baixo. O ponto baixo é aquele que eu entro com a agulha, laço o fio, trago pra cá, dou a altura, laço e fecho. Eu vou repetir para vocês.
eu vou fazer a finalização normal, entrando na segunda correntinha daquelas duas primeiras que eu fiz para começar a carreira de pontos altos. Entra aqui, laço o fio e fecho com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e no mesmo espacinho eu vou fazer um ponto baixo. O ponto baixo, não esqueçam, vocês não devem laçar o fio aqui antes de entrar no ponto. Vocês entram direto. Entra direto, laça o fio de novo e fecha o ponto. Ponto baixo. Eu explico bem porque às vezes pode confundir, né? É tantas vezes fazendo ponto alto que chega aqui na hora de fazer o ponto baixo, a gente esquece e acaba laçando e fazendo o ponto alto. E aí dá erro depois no final. Então, prestem bem atenção. Aqui é um ponto baixo, não é mais um ponto alto, ok? Agora, a partir daqui, a gente vai fazer ponto baixo por todos esses pontos aqui. Sendo que no último ponto de cada bloquinho, eu vou fazer um aumento de ponto baixo. Eu vou fazer 2, tá? Eu vou mostrar direitinho pra vocês. Mas toda vez que a gente chegar aqui, ó, no último ponto alto, a gente faz 2 pontos baixos juntos. E aqui no espacinho da correntinha, a gente faz um ponto baixo normal, sem aumento, tá bom? Então, vamos lá. Sempre pegando as duas alcinhas de cima, sem laçar o fio antes de entrar. Eu entro lá nas alcinhas, depois eu laço o fio. Fico com 2 argolas, laço e tiro as duas, fazendo assim um ponto baixo. Faço mais um ponto baixo. Se eu tiver dúvida de onde eu tenho que entrar, eu abro o meu trabalho. É aqui que eu entro. Tô quase chegando no meu último ponto alto, que é esse aqui. Aqui, eu vou fazer 2 vezes o ponto baixo dentro dele. Primeira vez e segunda vez. Fazendo assim um aumento. Quando eu chegar no espacinho, eu vou fazer um ponto baixo entrando aqui, bem no centro, bem no meio dele. Faço um ponto baixo. Agora, aqui, vocês podem se confundir, então eu vou explicar direitinho. Aqui eu tenho um ponto alto, aqui outro ponto alto, né? Os meus 9 pontos altos desse bloquinho. Eu tenho que começar por esse aqui. Aqui. Eu não posso pular esse. Esse que eu acabei de fazer agora, ele tá no espacinho. Não vão confundir e achar que esse ponto baixo pertence a esse ponto alto. Esse ponto que eu acabei de fazer pertence ao espacinho. Então, aqui bem em cima desse ponto alto, eu tenho que entrar para fazer o ponto baixo referente a ele. E assim eu vou fazendo um pontinho baixo para cada ponto alto. Até chegar ali no último e fazer o aumento. Cheguei aqui no último ponto alto do bloquinho, aqui eu faço 2 pontos baixos dentro dele. 1, 2. Cheguei no espacinho, eu entro, faço um ponto baixo também aqui. Um só. Cheguei no próximo bloquinho.
Começo pelo primeiro, faço um ponto baixo aqui, faço outro ponto baixo aqui ao lado. E assim eu vou fazer até chegar ali no finalzinho. Quando eu chegar aqui no finalzinho dessa carreira de pontos baixos, eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai fazer essa finalização e começar a próxima carreira. Cheguei no final de mais uma carreira, eu fiz os meus pontos baixos por toda a volta do meu suplá. Confiram se tá certinho. Eu fui fazendo e conferindo cada bloquinho, se tinha um ponto baixo para cada ponto alto e se tinha o aumento no último. O aumento, ele fica bem assim, ó, parece uma pétalazinha. E eu fui conferindo cada bloquinho, que é para não ter que desmanchar depois, caso houvesse algum erro, né? Então, é interessante que a gente vá fazendo e vá olhando cada bloquinho antes de partir para o próximo. Aqui na finalização, a gente vai fazer o seguinte. Aqui tá meu bloquinho de pontos baixos, o aumento no último ponto alto, ó, o aumento de ponto baixo. Eu vou fazer o meu ponto baixo dentro desse espacinho, como vinha fazendo por todo o meu suplá. Cada espacinho recebe um ponto baixo, o último espacinho também vai receber um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui um pontinho baixo no espacinho, tá bom? Agora aqui, se eu analisar, eu tenho aquele meu primeiro trabalho de pontos que eu fiz, que foi um baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço. É esse amontoado de pontos aqui. Esse ponto, ele não vai contar agora. O que vai contar é o que tá aqui. Aqui em cima, ó. Eu vou trabalhar dentro dessas alcinhas. Vejam, a primeira alcinha que está aqui, ó, o primeiro Vzinho. Eu vou entrar com a minha agulha aqui, pegando as duas alcinhas de cima. Vou mostrar em outro ângulo para vocês. Eu vou tirar para vocês verem bem essa parte, não pode errar aqui, tá bom? Ó, o trabalho de vocês deve estar assim. Vocês vão entrar aqui, nas primeiras alcinhas, tá bom? Entrem aqui. Aqui, a gente vai laçar o fiozinho e fazer um ponto baixíssimo, que é aquele que a gente laça e tira direto. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espacinho. Ficou assim. Agora, aqui, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Se você perder, conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou contar 2 pontos para minha esquerda, para cá, daqui para cá. 1, 2, e vou entrar no terceiro para fazer um ponto baixo. Os pontos que eu vou contar serão esses, ó. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Cada par de alcinhas dessas representa um ponto. Então, aqui eu tenho um ponto, aqui o meu segundo ponto, segundo, e o terceiro ponto. Eu conto, depois que eu fiz as 5 correntinhas, eu conto 1, conto 2 e entro no terceiro, pegando as 2 alcinhas de cima, assim. E faço um ponto baixo.
que é aquele pontinho que eu entro, laço, fico com 2 argolinhas na agulha, laço e tiro as 2. Faço mais 5 correntinhas. 3, 4, 5. Conto o primeiro, o segundo, entro no terceiro. 1, 2, 3. Entro aqui. E faço o ponto baixo. Conto mais 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. E entro no terceiro ponto. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Entro aqui. E faço um ponto baixo. Aqui não é para fazer ponto alto. Prestem bem atenção, não vão fazer ponto alto, que é aquele que laça e entra. Aqui não precisa laçar antes de entrar. Fez as 5 correntinhas, conta primeiro, segundo, terceiro ponto. Entra no terceiro, pegando as 2 argolinhas e laça o fio. Depois laça e fecha o ponto, fazendo pontos baixos. E essa vai ser a sequência dessa carreira, da 11ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro, segundo, terceiro ponto. Tem que ir contando com calma, com atenção, para não errar essa parte. Não é difícil, é só prestar atenção que dá certinho. 1, 2, 3. No terceiro eu entro e faço o ponto baixo. E assim vai ser a nossa carreira, toda nessa mesma sequência, tá? Até chegar aqui no finalzinho. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui em mais uma finalização de carreira que eu vou fazer junto com vocês. Aqui tá a minha penúltima argolinha, eu vou fazer mais uma aqui, vou mostrar pra vocês como que eu faço. E os meus pontos, eles deram certinho, eu finalizei aqui com 1, 2 pontos sozinhos, e o terceiro já começa, é onde começa a carreira. Aqui eu fiz um ponto baixo pra começar a minha sequência de argolinhas. E aqui eu terminei com 2 pontos sozinhos. Se o de você está assim, com 2 pontos sozinhos, é porque ele deve estar certo, tá? Mas para realmente estar certo, essa carreira, ela precisa ter 44 argolinhas iguais a essa. Se tiver mais, se tiver menos, é porque tá errado. Aqui eu vou fazer a minha última argolinha, de número 44. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço isso. Aqui eu fiz 5 correntinhas e o meu ponto baixo. 5 correntinhas, contei 2 pontos, no terceiro fiz o ponto baixo, certo? Como vinha fazendo por toda a minha volta. Agora, ao invés de subir 5 correntinhas, eu vou subir só 2, porque eu preciso fazer a finalização. Então, eu vou subir 2 correntinhas. 1, 2. Eu vou laçar o meu fio e vou entrar nessas 2 argolinhas aqui da frente. Essas 2 argolinhas pertencem ao primeiro ponto baixo que eu fiz para começar a minha sequência de argolinhas. E elas estão bem aqui, ó. É bem fácil de enxergar elas. Essas 2 alcinhas, ó. 1, 2. Com o fio já laçado na agulha, eu entro nessas 2 alcinhas para fazer um ponto alto. Aqui eu trago o meu fio para frente para poder laçar com mais facilidade. Laço, ficando com 3 argolas na minha agulha. Laço para tirar 2 argolas. Laço para tirar mais 2 argolas, formando assim um ponto alto. Essa vai ser a nossa finalização. Agora, eu vou fazer um ponto baixo dentro desse espacinho, dentro da argolinha, ó. Eu volto aqui,
laço o fiozinho, fico com 2 argolas, laço e fecho o ponto. Aqui eu fiz um ponto baixo. Não vão se confundir e repetir o ponto alto, tá bom? Eu vou repetir esse ponto baixo para vocês. Terminei ali o ponto alto, fechei o meu ponto alto, fechei a minha argolinha. Agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro desse espacinho. Eu vou entrar com a minha agulha aqui dentro, sem laçar. Eu vou entrar com a minha agulha aqui dentro, vou laçar o fio e fechar um ponto baixo. Agora, eu vou dar sequência à segunda carreira de argolinhas. Mas primeiro eu quero dizer para vocês com quantas argolinhas eu fiquei aqui nessa primeira carreira. Eu fiquei com 44 argolas, sendo que eu fiz um suplá, aliás, estou fazendo, né, o suplá com 9 carreiras de pontos altos. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona carreira. Aqui tem a carreira de pontos baixos, que é a 10ª carreira, e a minha 11ª carreira foi de argolinhas, que são 44 argolinhas, tá bom? Se vocês estão fazendo um suplá com 8 carreiras de pontos altos, ele não vai ter essa quantidade de argolinhas. Mas se vocês estão fazendo um suplá, como o meu, com 9 carreiras de pontos altos, vocês vão ter que ter 44 argolinhas aqui nessa carreira. Se tiver menos, se tiver mais, tá errado. Vocês precisam voltar e conferir. Inclusive, essa carreira de argolinhas, ela precisa ter números pares, porque a gente vai fazer ainda outro bico de acabamento que precisa uma quantidade de pares, tá? Aqui das argolinhas. Então, confiram, se não fechou 44 argolinhas, confiram, tá? Contem assim, ó, 1, 2, marca essa e conta, ó, 1, 2, 3, até chegar aqui. Quando chegar aqui, tem que ter 44 argolinhas. Às vezes, não parece, mas a gente acaba pulando esse ponto aqui, ó, que eu já expliquei pra vocês. Esse é o ponto baixo que pertence ao espacinho. E aqui, bem do ladinho dele, tem que fazer mais um ponto baixo, naquela carreira de pontos baixos. Às vezes, o erro, ele tá aqui. Às vezes, o erro tá aqui no aumento que não foi feito. Ou, às vezes, o erro, ele tá aqui na hora de fazer as argolinhas. O que que acontece? Ao invés de deixar 2 pontos, um espaço com 2 pontos, a gente acaba deixando só 1 ou 3. É muito comum deixar 3, eu já deixei. Daí, não fechou os 44, eu fui contar e tava errado aqui os espaços, não tinham 2 pontos de espaço. Eu pulei, eu fiz uma argolinha com 3 pontos de espaço. Então, são coisas que acontecem e a gente tem que estar sempre conferindo, tá? Fechou 44 aqui, tá certo. Dá pra continuar. Não fechou, volta, conta, reconta se for possível, desmancha, desmancha de novo, mas tem que acertar as 44 argolinhas aqui, tá bom? Outra coisa que eu preciso dizer pra vocês, que parece que não vai dar certo o nosso suplá quando a gente faz essas argolinhas, né? Porque elas ficam bem tortinhas, não ficam ajeitadinhas. Mas é assim mesmo. Confiem no processo que dá certo. Porque além dessa carreira de argolinhas, nós vamos fazer outra carreira de argolas e mais outro bico de acabamento. E o último bico de acabamento é que vai dar a forma, o desenho certinho e vai ajustar essas argolinhas no nosso suplá, tá bom? Então, é normal que ele fique assim, ó, com esse aspecto tortinho, desengonçado, mas ele vai se ajeitar depois ali no finalzinho, tá? E agora, então, a gente vai fazer a segunda carreira de argolinhas. Aqui eu já tenho o meu ponto baixo dentro dessa argola que eu fiz com vocês. E aqui nós vamos subir 5 correntes.
1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. E eu vou entrar direto aqui dentro dessa argolinha, sem tirar o ponto da agulha. Eu entro aqui na argolinha do lado e faço um ponto baixo. Eu prendo essas correntinhas com um ponto baixo. Assim. Aqui eu vou subir 5 correntinhas novamente. 2, 3, 4, 5. E vou prender essas correntinhas na próxima argolinha com um ponto baixo. Novamente, 5 correntinhas. 3, 4, 5. Chego aqui e prendo com um ponto baixo. O ponto baixo é aquele que eu vou entrar no espacinho, eu entro bem no meio, não precisa pegar ponto aqui, tá? Não precisa entrar no meio das correntes, é no meio do espaço, bem aqui mesmo no buraquinho. Eu entro, laço o meu fio, dou altura, laço e fecho o ponto. E vai ficando assim. Eu vou fazer essa sequência por toda a volta, até chegar aqui no finalzinho, para fazer junto com vocês. Cheguei aqui em mais uma finalização de carreira, fiz toda a volta com as argolinhas, 44 argolinhas novamente. Aqui tá o meu último ponto baixo e aqui o meu primeiro ponto baixo. Aqui onde eu fiz a finalização da primeira carreira. Agora aqui, no meu último ponto baixo, eu faço 2 correntinhas, ao invés de 5, lembram? Faço 2 correntes. E agora, eu vou fazer o fechamento com ponto alto. O ponto alto é aquele que a gente laça o fio na agulha primeiro. E aí, a gente vai entrar aqui, ó, dentro dessas 2 alcinhas, pegando elas de cima pra baixo, assim. Vou trazer o fiozinho pra cá, pra poder laçar com mais facilidade, ficando com 3 argolas na agulha. Laço, tiro 2, laço e tiro mais 2. E assim ficou a nossa finalização. Eu poderia continuar com mais uma carreira ou 2 de argolinhas, fica lindo também. O suplá com bastante argolinhas, com bastante carreiras de argolinhas, mas eu acho que já tá um tamanho bom e eu também não quero gastar tanto fio. Eu quero economizar fio para que eu possa fazer 4 suplás com um rolo. Então, por isso que eu vou fazer só 2 carreiras de argolinhas. Ele tá com 38 centímetros, 38,5 já. Sendo que ele tem mais uma carreira, que é o bico de acabamento, ele vai ficar com quase 40 centímetros, que pra mim já é um tamanho ideal de suplá. Então, vamos começar a última carreira do nosso suplá. Aqui eu já fiz o fechamento dessa carreira de argolinhas. Agora, eu vou fazer a mesma coisa ainda, que é um ponto baixo aqui dentro, tá bom? Eu fechei com ponto alto, agora eu vou fazer um ponto baixo. Entro aqui no meio, o ponto baixo é aquele que eu entro, laço, formo 2 argolinhas, laço e fecho o meu ponto. Esse é o ponto baixo. Agora, aqui, eu vou trabalhar 8 pontos altos dentro dessa argolinha, do lado dessa. E nessa argolinha, um ponto baixo. E assim vai ser a nossa sequência. 8 pontos altos e prende com ponto baixo na argolinha ao lado. Então, eu já começo a laçar o meu fio e a fazer o meu primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Terceiro ponto alto. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Quarto. Quinto. Sexto ponto alto. Sétimo. E o último. O 8º ponto alto. E agora, eu faço um ponto baixo dentro da argolinha ao lado dessa aqui. Entro aqui no meio,
e prendo com um ponto baixo. Opa, escapou. Deixa eu voltar ali. Prendo com um ponto baixo. Assim. Agora, eu venho e faço novamente a sequência dentro da outra argolinha, que está vazia. 8 pontos altos. Se vocês perceberem que o trabalho de vocês está ficando embabadado, tipo leque, façam menos pontos altos dentro de cada espacinho. Façam 7. Se sentir que ele tá fechando, que ele tá ficando fechado, faz mais um, faz 9. Porque essa sequência aqui depende muito da tensão da mão de cada crocheteira. O meu ponto, por exemplo, ele é mais soltinho. Então, fazer 8 pontos altos aqui é tranquilo. O trabalho fica bom. Até 7, se eu fizesse, ficaria bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E prendo com o ponto baixo. Para vocês verem se tá ficando bom o trabalho, vocês abram ele, ajeita em cima da mesa, não dá pra fazer na mão, tá? É bom que vocês coloquem em cima da mesa. Depois de esticar ele assim, bem esticadinho, é só analisar se as argolinhas estão ficando abertas, bem abertinhas. Se elas estão ficando assim, ó, se abrindo, fazendo o desenho certinho, é porque tá bom a quantidade de pontos aqui dentro. Se por acaso o trabalho ficar assim, ó, fechado, é porque tem poucos pontos altos. E se ele ficar todo cheio de ondinhas, assim, embabadado, é porque tem pontos altos demais, tá? Então, é preciso diminuir. Mas testem aí com 8 pontos altos para cada argolinha. E depois vão analisando se vai dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, opa, 5, 6, o meu fio tá bem enredado, 7 e 8. E o ponto baixo para prender. Se eu for contar, então, ao total, ó, eles ficam com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos entre um e outro. Sendo que são 8 pontos altos e os pontos baixos que eu vou prendendo no ladinho de cada um. Essa será a sequência dessa última carreira. 8 pontos altos, prende com baixo. 8 pontos altos, prende com baixo. Até chegar aqui no finalzinho. E agora, inclusive, dá para entender o porquê que nossas argolinhas, elas devem ser números pares, gurias. Porque vai ser uma sequência de pontos altos, ponto baixo. Eles trabalham em dupla. Então, por isso que as argolinhas devem ser em números pares. Aqui, ela deve terminar bem certinho. Ponto alto, ponto baixo, tá bom? Se ficou a quantidade de argolinhas em pares, vai dar certinho sempre. Mesmo que vocês subam mais essa quantidade de pontos altos, cuidem para que as argolinhas estejam sempre em uma quantidade pares, para fechar esse bico de acabamento aqui bem certinho no final. Então, eu encontro vocês daqui um pouquinho, quando eu estiver chegando aqui no acabamento. Dando em mais uma finalização de carreira, eu fiz toda a volta, aquela sequência de pontos altos, ponto baixo, pontos altos, ponto baixo, e ficou assim o meu trabalho. Os 8 pontos altos que eu fiz, ficou bem certinho, não embabadou e também não emborcou a minha peça. Agora, eu vou fazer a minha última sequência de pontos altos, tá? Vou entrar nessa última argolinha. Eu deixei assim, para vocês verem, identificarem aonde que é a última argolinha. Essa aqui, tá? Aqui foi onde eu comecei. E aqui eu vou fazer a última sequência de 8 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui dentro
O primeiro ponto alto, segundo e o oitavo. 8 pontos altos na última argolinha. Agora, para finalizar essa carreira e já finalizar também o nosso soplá, eu vou fazer uma finalização de ponto baixíssimo naquelas mesmas alcinhas que a gente vinha fazendo. Só que ao invés de pegar as duas, entrar aqui, eu vou entrar bem aqui, só numa alcinha, olha só. Ao invés de entrar nas duas de cima, eu entro só nessa daqui, bem no meio. Saio lá atrás, pesco o fiozinho e fecho com um ponto baixíssimo. Assim. Agora que eu já corto o meu fio, eu vou cortar aqui. E puxo ele todo pra fora. Agora, eu vou imitar uma correntinha aqui pro acabamento ficar perfeito. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço isso. Pra fazer o acabamento perfeito dessa última parte, eu vou usar uma agulha de tapeceiro, que é essa agulha aqui, que a gente encontra em qualquer armarinho. Vou colocar o fiozinho aqui dentro. Pode ser também com a agulha, que não tiver agulha de tapeceiro, não tem problema. Pode ser com essa mesma agulha que a gente estava trabalhando. Eu vou colocar a minha agulha dentro dessas alcinhas aqui, eu vou passar ela aqui dentro. Notem que aqui tem o primeiro ponto e aqui o segundo ponto. Eu vou entrar aqui no segundo pontinho, para fazer o acabamento perfeito. Trago pra cá. Notem que aqui já formou uma alcinha, a primeira alcinha do ponto fantasia do acabamento, tá? Agora, eu preciso devolver esse fiozinho pra onde ele saiu. Ele saiu daqui, ó. Daqui de dentro. Eu vou dar uma puxadinha pra vocês verem. Ó, ele tá saindo daqui de dentro. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui dentro. E vou entrar lá atrás, no lado avesso, nessas duas alcinhas aqui, detrás do ponto. Na primeira e na segunda. E coloco o fiozinho lá pra trás. Formando assim uma correntinha. E o acabamento fica assim perfeito. Aí, é só ajustar o tamanho, e não dá pra saber aonde começou, aonde finalizou. Fica simplesmente perfeito esse acabamento. Agora, é só esconder esse restinho de fio, não precisa ser todo, tá? Só mais um pedacinho dele aqui por entre os pontos, pelo lado avesso, tá? Eu vou levando por dentro os pontos, sem segredo, sem mistério nenhum. Ó, eu vou levando ele assim, ó, caminhando com a agulha por dentro dos pontos, com cuidado, porque às vezes puxa um pouquinho de fio. Vou puxando. Agora, eu vou trazer pra cá. Vou sair aqui. Vou esconder mais um pouquinho. E aqui já tá bom. Agora que eu já posso cortar, não corta rente, corta pertinho, porque a gente ainda vai queimar essa pontinha, tá? Corta aqui. E com a ajuda de um isqueiro, e com todo o cuidado, eu vou queimar essa sobrinha e vou esconder ela aqui pra dentro. Com a ajuda do próprio isqueiro, já vai escondendo assim, ó.
de modo que fica embaixo do pontinho, aquela partezinha escura, queimada. Confere se não apareceu aqui do outro lado, né? E tá pronto o nosso suplá. Olhem que lindo que ele ficou. Eu vou medir pra vocês o tamanho que ele ficou. 42 centímetros e meio, quase 43 centímetros. Ficou bem grande, com certeza aqui vai caber o prato, mais uma taça, um copo e talheres, um prato que não seja tão grande, então é um tamanho bem bom. Eu vou pesar ele também para dizer para vocês quantas gramas de fio eu gastei aqui. Para pesar eu uso essa balança de cozinha mesmo. Vou dobrar ele, podem dobrar, tá? Tranquilo, não vai estragar. Coloco aqui em cima. Olha só, deu 195 gramas de fio. O rolo que eu usei, ele tem 500 gramas. 500 gramas de fio com 3 milímetros. Se para um suplá eu tenho praticamente 200 gramas, 194, já vamos arredondar, né, para 200 gramas. Então, com um rolo de fio poliéster 3 milímetros, eu vou conseguir fazer 2 suplá. 2 suplá, tá bem? É só para vocês terem já uma ideia. Se for fazer um conjunto com 4, por exemplo, vocês já sabem que tem que comprar uns 2 rolos. Vai sobrar fio, vai sobrar um pouquinho de fio. Mas aí pode usar em outro trabalho, né? Mas para fazer um jogo com 4, precisa de 2 rolos de 500 gramas. Tá bom? O avesso do nosso trabalho ficou assim, perfeitinho. Sempre cuidem o avesso, se não tem nenhuma sobrinha de fio para cortar, para esconder. E esse ficou perfeito, tão lindo quanto o lado direito. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer, tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me chamar. Quem tiver dúvidas sobre como precificar o suplá, eu tenho um e-book onde eu explico o passo a passo de como precificar as peças em crochê de forma correta. Eu ensino na prática, tá bom? É só me pedir o link que eu envio para vocês. E é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas eu acredito que foi bem explicadinho, né? É isso, então. Até o próximo vídeo.